Racha na L4 Sul. Um dos motoristas da disputa que tirou a vida de mãe e filho é um bombeiro. Ele nega a corrida, mas confirma que havia bebido. Lixo no sol nascente. A avenida principal da cidade é tomada pelo entulho e pelo descaso. Reformas. Congresso volta do feriado e deve aprovar texto da aposentadoria em comissão ainda esta semana. No Senado, a pressão é pela urgência das mudanças na CLT. Os fatos da política, do DF e do entorno, que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, uma boa tarde a você. A gente começa o Band Cidade falando dos rachas no DF. O caso que tirou a vida de mãe e filho no domingo é apenas um entre os mais de 480 casos registrados de janeiro até agora. Uma imprudência que ultrapassa o conceito de irresponsabilidade. Ontem, os motoristas envolvidos na tragédia da L4 Sul prestaram depoimento. Um dos acusados é sargento do Corpo de Bombeiros. Noé Albuquerque, de 42 anos, assumiu ter bebido, mas nega que estivesse participando de um racha. No final do dia, um dos suspeitos se apresentou à polícia. Heraldo Cavalcante Pereira dirigia o carro que bateu na traseira de outro veículo e provocou a morte de 2 pessoas. Ele fugiu do local do acidente de carona, sem prestar socorro. A polícia investiga se Heraldo participava de um racha com o cunhado que o seguia em outro carro. Um quarto veículo se envolveu no acidente. Todos os motoristas já prestaram depoimento e ninguém foi preso. Os crimes previstos que pode ser enquadrado seria o racha com resultado morte, homicídio culposo de trânsito com aumento de pena pelo racha ou então homicídio doloso. O cunhado de Heraldo, Noé Albuquerque de Oliveira, que é sargento do Corpo de Bombeiros, disse que havia tomado apenas uma lata de cerveja cerca de 7 horas antes do acidente. Parou para ajudar a atender os feridos, não fez o teste do bafômetro e disse que logo depois do acidente deixou o local para levar a mulher ao hospital. Os suspeitos passaram o domingo em uma lancha no Lago Paranoá e, segundo testemunhas, por volta das 7 da noite de domingo, seguiam em alta velocidade nesta avenida da capital federal, quando o acidente aconteceu. A polícia ainda espera receber imagens de câmeras de segurança e fotografias de 2 detectores de velocidade instalados na pista, perto do local do acidente. Uma das hipóteses é que a freada brusca para fugir do radar de trânsito fez o motorista perder o controle do carro, atingindo o veículo em que estavam as vítimas. Cleusa Maria Caires, de 69 anos, e o filho, Ricardo Caires, de 46, estavam no banco de trás e morreram no local. O carro foi jogado para fora da pista e acertou uma árvore. O motorista, que é cunhado de uma das vítimas, está internado no Hospital de Base de Brasília. Os corpos das vítimas foram liberados pelo Instituto Médico Legal no final da tarde desta segunda e devem ser cremados na terça-feira. É um caso que choca o Distrito Federal, Cláudio Humberto, e atinge quem não tinha nada a ver com a história. Exatamente. E choca, né? Exatamente, além da morte brutal de 2 pessoas inocentes, que não tinha nada a ver com o racha irresponsável que os bandidos, os criminosos ao volante faziam. O que choca também é a impunidade. Aquela bêbada que atropelou e matou um ciclista uma semana antes, aquele caso tem tudo a ver com esse caso de domingo agora. Sabe por quê, né? É pela impunidade, é a garantia da impunidade. Aquela mulher bêbada atropelou e matou um ciclista e as famílias e os amigos ainda choravam aquela morte quando ela pagou 5.000 merrecas de fiança e foi embora livre, leve e solta. Desta vez agora, os 2 que se apresentaram à polícia nem precisaram pedir fiança porque o delegado sequer decretou a prisão dos 2 assassinos confessos, dessa senhora de 69 anos e do seu filho de mais de 40. Sabe por quê, né? O delegado é, pela lei, proibido, impedido de dar voz de prisão a quem se apresenta na delegacia. Nós vivemos num país que até criminosos confessos, criminosos que se entregam à polícia, não são mantidos presos. Que país é este? A Polícia Militar apreendeu um carro com mais de R$16 mil em débitos. Além disso, o motorista estava sem carteira de habilitação. As notificações são por falta de pagamentos de IPVA, multas e licenciamento e seguro obrigatório. A apreensão foi no setor de Clube Sul.
durante uma blitz na noite desta segunda-feira. O carro agora está no depósito do Detran e só pode ser retirado depois que as multas forem pagas. O Ministério Público Federal apresentou hoje uma nova denúncia contra José Dirceu na Operação Lava Jato, agora pelo suposto recebimento de quase 2,5 milhões de propina. O ex-ministro do governo Lula já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro 2 vezes em penas que somam 32 anos e está preso em Curitiba. A denúncia acontece no dia que o Supremo Tribunal Federal decide se solta ou não Dirceu. A segunda turma analisa à tarde um pedido de liberdade da defesa. O MPF também denunciou outras 4 pessoas: o irmão do ex-ministro, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-executivo da Engevix, Gerson de Mello Almada, e o ex-executivo da UTC, Valmir Pinheiro Santana. Todos os olhares voltados lá para o Supremo, Cláudio Humberto. Exatamente. Hoje à tarde, por coincidência ou não por coincidência, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é presidida pelo ministro Gilmar Mendes, vai decidir sobre a concessão ou não de habeas corpus para José Dirceu. É claro que o Ministério Público Federal apresentou essa terceira denúncia exatamente como uma forma de pressionar o Supremo a manter preso o ex-todo-poderoso braço direito do ex-presidente Lula, que comandou a quadrilha do Mensalão. Ele também comandou ou participou, se locupletou, da quadrilha do Petrolão, ambas iniciadas no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Que quadrilha! E vamos falar das reformas. O Planalto tem a expectativa de que o presidente do Senado anuncie ainda hoje como será a tramitação da reforma trabalhista. O melhor dos mundos para o governo é que passe apenas pela CCJ e siga direto para o plenário em regime de urgência. E já na Câmara, a reforma da Previdência deve ser aprovada na comissão especial até o fim desta semana. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. Foco nessa semana nas reformas. É isso, Rodrigo, todas as semanas, né, na verdade, mas essa semana, com certeza. Muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, uma excelente tarde para todos que estão acompanhando o Band Cidade primeira edição. A previsão é que logo mais às 2h da tarde comece essa sessão na comissão especial que analisa essa reforma da Previdência. De acordo com esse cronograma, essa votação ocorreria ou vai ocorrer na quarta, no mais tardar na quinta-feira. Ocorre, Rodrigo, que tem deputados dentro do próprio PMDB, partido do presidente Michel Temer, que defendem o adiamento dessa votação na comissão especial para que possa ter um amadurecimento ainda maior. Ontem nós dissemos aqui que, de acordo com o Instituto Datafolha, uma pesquisa realizada pelo Instituto, no universo de cada 10 brasileiros, 7 se posicionaram contrários à reforma da Previdência e é claro que isso tem um reflexo direto e forte no Congresso Nacional. Apesar de todas as mudanças que o governo já fez, ainda há uma resistência por conta dos parlamentares que já estão de olho mais do que nunca na reeleição, todos querem se reeleger. Ano que vem é ano eleitoral e isso pode ter um reflexo direto também na reeleição desses deputados e desses senadores. Por isso, esses aliados do próprio presidente Michel Temer defendem um adiamento, um debate, um amadurecimento ainda maior da reforma da Previdência. Ontem houve um jantar oferecido pelo presidente no Palácio da Alvorada para ministros e também vários deputados e o governo entendeu que vai trabalhar em 2 frentes. A primeira frente é esclarecer ainda mais a população sobre os pontos positivos da reforma da Previdência. Primeiro, dizer que é uma reforma necessária, fundamental por conta do equilíbrio das contas públicas e também mostrar os aspectos positivos dessa reforma, tendo assim um reflexo também direto no Congresso Nacional, já que se a população for favorável a essa reforma, é claro que os deputados também serão favoráveis nesse sentido. E o outro aspecto é ser mais punitivo, né? Punir, de fato, aqueles deputados, aqueles parlamentares que se dizem da base aliada, mas que tendem a votar contra, que votaram contra, por exemplo, na reforma trabalhista. Hoje mesmo, já saiu pelo menos 3 exonerações no Diário Oficial de nomes ligados a esses deputados que fazem parte da base, mas que têm um posicionamento um pouco contrário. A gente lembra que no plenário, o governo precisa de pelo menos 308 votos favoráveis para aprovar a reforma da Previdência em 2 turnos, para depois ela ir ao Senado. E por falar em Senado, está tramitando, ou melhor, a reforma trabalhista vai para o Senado Federal. Existia aí uma expectativa de que o presidente do Senado, Nilson Oliveira,
anunciasse hoje como seria ou como vai ser esse trâmite da reforma trabalhista. Lembrando que pode tramitar também em regime de urgência, passar apenas na Comissão de Constituição e Justiça e ir direto a plenário. Não é o ideal, mas isso pode acontecer, sem passar por todos os debates para amadurecer também lá. Ocorre que o presidente do Senado continua internado no hospital em São Paulo e hoje quem vai presidir a sessão é o primeiro vice-presidente, Cássio Cunha Lima. Pode ser que o presidente passe para ele essas informações ou que aguarde retornar, possivelmente ele retorne amanhã para falar como é que vai ser esse cronograma. Então existe essa expectativa que essa semana ainda há a divulgação desse cronograma. Lembrando que no Senado existe uma barreira, que a gente ainda não sabe o tamanho dessa barreira, mas que é o ex-presidente Renan Calheiros, que publicamente se posiciona contrário a essa reforma, já chegou a dizer, inclusive, que da forma que está a reforma trabalhista não será aprovada no Senado. E aí vamos ter que aguardar para ver os próximos dias aí, Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando toda essa tramitação. E o racionamento continua na capital. Estão sem água hoje, Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro Novo, também setor de indústrias gráficas, Esplanada da Torre e condomínios do Jardim Botânico. Também entram no rodízio as regiões de Taguatinga Sul, Arniqueiras, Riacho Fundo 1 e Guará. O nível dos reservatórios continua subindo, mas devagar. O descoberto amanheceu em 56,41% e Santa Maria está em 53,89%. A lista completa das quadras atingidas pelo racionamento você encontra no site caesb.df.gov.br. E a seguir, velhos problemas e nenhuma solução. Lixo toma conta da Avenida Central do Sol Nascente. O Banho de Cidade volta já.